acho que dá até para a gente ir mais tranquilo, mas semana que vem, os irmãos podem esperar que semana que vem é aquela aula mais polêmica, tá? Então, semana que vem vai ser o dia de aula mais complicada, que existe um monte de pontos de vistas diferentes e tal, né? Porque na semana que vem, já se prepara, semana que vem a gente lê sobre o milênio, aqueles 1000 anos que diz que Cristo governa, que é o Apocalipse 20, né? Então aí eu apresento para os irmãos os vários pontos de vista. Hoje ainda está mais tranquilo, eu acredito, mas o Apocalipse sempre tem alguma polêmica ou outra, né? Então, hoje, Apocalipse capítulo 19, né? Ainda está fechando o assunto da Babilônia. Olha aí, né? Esse assunto rendeu, né? Essa queda da Babilônia, que começa com a apresentação da mulher. Se a gente pensar, no capítulo 16, já começa, quando tem as taças da ira de Deus são derrubadas, são lançadas sobre a terra, lá já começa a mencionar uma das taças, uma das últimas taças, diz que derramou sobre o trono, né, da besta, né? E fala que o reino do anticristo ficou em trevas, e lá já é anunciado algum colapso dessa Babilônia. E no capítulo seguinte, que foi 17, na semana passada, o 18, começa a descrição da queda da Babilônia. E a gente começa hoje de novo falando disso. Mas agora é lá no céu que o negócio acontece, né? Então, na semana passada nós vimos o reflexo na terra. Agora nós vamos ver aqui como que isso está refletindo lá no céu. Então, vamos aqui, ó, Apocalipse, as coisas que hão de ser, aula 25, capítulo 19. Já foram 25 aulas, hein, irmãos? Olha só, né? Bastante, hein? Então, vamos primeiro aqui para a leitura do texto. Então, vamos fazer primeiro a leitura da passagem bíblica. Veja que essas coisas agora estão sendo ditas no céu. Eu já começo aqui lembrando vocês que na semana passada, quando nós lemos o capítulo 18, o que nós vimos lá? Nós vimos que houve na terra, né, 3 lamentos. Vocês se lembram disso, né? Houve 3 grupos lamentando a queda da Babilônia, né? Os reis da terra, os que negociavam com ela, que eram os mercadores, e aqueles que eram do mar, os marinheiros, aqueles que trabalhavam no mar. Então, nós vimos três lamentações, né, pela queda da Babilônia. Agora, nós vamos ver 3 louvores no céu. Então, tem paralelo aí, percebe? Não é à toa que essas coisas estão sendo colocadas, né? Temos um paralelo dos 3 lamentos na terra e agora 3 louvores no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, vocês viram aqui que o contexto é o mesmo, né? É outro capítulo, mas é a continuação do tema da Grande Babilônia, porque é a grande meretriz, né? Que já começa no capítulo 17, falar da grande meretriz. Então, aqui ainda está dentro do mesmo contexto. Segundo louvor, olha o verso 3. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, olha que interessante, eles apareceram no começo do Apocalipse, não é isso? Estão aparecendo aqui no final. Eu dividi o Apocalipse em 2 partes, né? As coisas que foram e as coisas que hão de ser. As coisas que hão de ser começa falando de 24 anciãos e de 4 seres viventes diante do trono. E aqui, de novo, a gente volta lá, é como se voltasse, né? Lá para o trono. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono. Parece que a gente está voltando lá no capítulo 4, capítulo 5, né? Dizendo, Amém, Aleluia, né? Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que o temeis,
os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Irmãos, aqui é a igreja, hein? Acho que se eu tivesse aí na aula presencial, eu ia pedir para todo mundo repetir um aleluia junto, né? Eu lembro aqui do louvor, quando o nosso irmão Marcelo canta, né? Eu canto um aleluia, né? Lembra do louvor? Eu canto um aleluia? Aqui, olha, a resposta, né? Dai louvores ao nosso Deus, seus servos, né? Aí ele ouviu, aleluia, né? Uma numerosa multidão. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É legal quando acontece isso aqui, irmãos. É difícil, hein? Então, um dia, quando você relê Apocalipse, tenta marcar o que o Apocalipse já interpreta, né? A gente tenta interpretar tanta coisa, só que tem coisa que o Apocalipse já dá o significado, né? Aqui ele já interpretou, né? O que significa, né, o linho finíssimo? Ele fala, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, né? É pena que o Apocalipse não faz isso com tudo, né? Só algumas coisas, né? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Isso daqui nós falamos também na primeira aula, a palavra testemunha, testemunho, né? E na igreja, nesses dias, nós pregamos, né, que o Espírito Santo, ele desce para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, você e eu, somos chamados de testemunhas. E o que a testemunha faz? Tem que testemunhar, né? Nosso irmão Edson depois pode falar melhor, né? A testemunha tem que testemunhar, né? Que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Testificar Jesus é estar no espírito da profecia. Que maravilha. Aqui é uma parte, tá? Agora começa uma segunda parte. Vocês viram aqui em cima? Olha só, né? Depois dessas coisas, ouvi no céu. Aí ele vai contar o que ele vai ouvindo no céu. Um anjo conversa com ele. E aqui começa uma nova etapa do capítulo. Vi o céu aberto. Então, a partir do versículo 11, é uma nova divisão. Tem Bíblia que tem até um subtítulo nesse, quando chega no versículo 11. Tá? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Diademas são coroas, tá? Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, né? Pelo contexto aqui, esse nome está escrito na fronte, na testa ou nas coroas, tá? E já tem vocês estão lembrando já lembraram da besta, né? Lembra da besta? Tem coroas e tem o nome na fronte de blasfêmia. Então, o Cordeiro de Deus aparece aqui também com coroas e também com nome, mas um nome misterioso que ninguém conhece senão ele mesmo. Verso 13. Como que ele está vestido? Está vestido com um manto, deixa eu juntar aqui, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Se alguém tinha dúvida quem é este homem, né? Olha lá o cavaleiro, ele é chamado de Fiel e Verdadeiro, né? Ele vem no cavalo branco, tem olhos de chama de fogo, muitas coroas, ele é o Verbo de Deus. Todo mundo lembra agora, João capítulo 1, versículo 1, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Jesus. E seguiam-no
os exércitos que há no céu. Montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Oh, glória, né? Salmo capítulo 2. Teve uma aula aqui que eu já tinha falado do Salmo 2, lembra? 3 vezes, irmãos, 3 vezes tem referência ao Salmo 2, depois eu mostro para os irmãos, né? 3 vezes no Apocalipse, tá? E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos lembram de Jonatas Edwards, aquele que pregou pecadores na mão de um Deus irado, né? Ele pregou e as pessoas achavam que estavam caindo no inferno e começaram a segurar nas paredes da igreja, né? Era um crente tradicional, não é pentecostal não, tá? Mas pregou com tanta graça que as pessoas imaginaram que estava caindo no inferno e se seguraram nas paredes da igreja. Eu lembrei porque nessa pregação ele fala disso, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Você quer mais um nome para Jesus? A fiel, verdadeiro, verbo de Deus, né? Aqui está, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? O começo do Apocalipse, no capítulo 1, Jesus já foi chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele aparece novamente aqui com esse nome. Então vi. Lembra que eu chamo João, eu gosto de chamar João de vidente, né? Vidente é aquele que vê, né? Olha quantas vezes João diz que vê alguma coisa, né? João, ele mais fala que vê do que ele fala como um profeta, né? Olha que eu vi, aqui de novo vi, ou então ele fala que ouviu, né? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem. Lembra que a gente falou já da luta do Armagedon? Olha aí de novo, né? A besta, os reis da terra e os seus exércitos. É o mesmo tema que já apareceu antes, nos capítulos anteriores, né? Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Verso 20. Mas aqui é uma decepção para alguns, né? A gente esperava a descrição da luta, da guerra, né? Aquele momento que vai ter um monte de luta, batalha, mas olha o que acontece, a luta acaba muito rápido, né? Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois quem? A besta e o falso profeta, tá? Então, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pronto, acabamos aí o capítulo 19, né? Então vamos agora aqui examinar o que a gente tem aqui nesse capítulo, né? Na introdução, eu só coloquei aqui justamente a lembrança de que este capítulo ele está integrado com o 17 e o 18, porque ele trata ainda da queda da Grande Babilônia. No capítulo 17, ele descreve a Grande Babilônia com várias figuras, né? A mulher montada sobre as águas, montada sobre a besta, montada sobre 7 montes, né? As águas são as nações, os povos, os reinos da terra. Essa mulher, ela seduziu os reis e ela embriagou o mundo, né? Ela seduziu as pessoas. Depois nós lemos que a própria besta, ela e reis da terra vão se voltar contra essa mulher, né? Que eu identifiquei, né? Assim, eu e alguns teólogos identifico como a grande capital do reino do anticristo.
Alguns identificam como sendo a Igreja Católica, né? A gente vai encontrar isso muitas pessoas dizendo. Outros vão dizer que é a religião mundial do futuro. Mas se a gente olhar só pelo texto, né, o mais simples é que é dito que é uma grande cidade, dá a entender que é a capital do anticristo, né? Mas a gente tem outras leituras que são feitas sobre isso. O fato é que essa mulher, ela representa negociações econômicas. Nós vimos na semana passada o quê? Que as pessoas lamentavam a destruição da Babilônia, dizendo, e agora? Quem vai comprar os nossos produtos, né? Diz que os reis da terra, então nós vemos que essa mulher, essa grande Babilônia, ela representa um grande centro político, né? Negociava com ela, está escrito que se prostituía com essa mulher, né? Se essa mulher é uma cidade, né? Uma cidade se prostitui como? São as negociatas, são as corrupções, são as relações políticas, afastadas de Deus, né? Essa cidade, então, ou essa grande Babilônia futura, ela representa aí uma série de alianças políticas, alianças econômicas e religiosas também, né? Muitos apontam a parte religiosa, mas no texto nós vemos mais questões políticas e econômicas. Mas o falso profeta, né, ele agiu seduzindo, então está junto ali, provavelmente é um grande centro de poder político, econômico e religioso. O júbilo no céu, né? O júbilo no céu, nós temos aí esses aleluias, esses cânticos no céu, né? Nós temos aí essa situação que chama atenção, e aqui uma primeira curiosidade, né? Aleluia, aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica e ela está preservada no texto grego e no texto em português, né? É curioso isso, vocês já observaram? Tem algumas palavras hebraicas que a gente herdou, ficou no nosso meio. Amém, né? Amém significa assim seja, né? Por que a gente não termina a oração falando, assim seja, Senhor? Né? A gente termina falando amém, né? A igreja preservou a expressão hebraica, o amém. A igreja preservou o aleluia. A igreja preservou o maranata. Hoje as igrejas não falam muito. Nós temos louvor, que lembra tal, né? Mas a gente percebe pela descrição em Paulo e no próprio Apocalipse, o texto está escrito em grego, mas ele coloca lá o maranata. Então dá a entender que a igreja usava a expressão maranata também, que é tirada do hebraico, né? Algumas expressões parece que a igreja absorveu do cristianismo judaico ainda e guardou. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque aleluia no Novo Testamento, vocês sabiam que só aparece nesse capítulo? O Novo Testamento inteiro só tem aleluia nesse capítulo e 3 vezes, né? No Antigo Testamento, nos Salmos é comum, né? Mas no Novo Testamento é no Apocalipse que está preservado, tá? O que significa a palavra aleluia? A palavra aleluia, ela significa, olha aqui, ó, louvai ao Senhor. Aleluia significa literalmente louvar ao Senhor. Por quê? Porque, na verdade, é o ajuntamento de 2 palavras. A palavra hebraica halelu, olha aqui, eu vou deixar aqui em azul, ó. Halelu. E a palavrinha Iá. Esse Iá é de Iavé, né? Aqui é o nome de Deus abreviado. O nome de Deus a gente escreveria com Yud, Re, Vav, Re, né? Então, isso aqui seria o nome de Deus em hebraico. Não estou desenhando aqui os símbolos hebraicos, eu não tenho aqui eu não tenho a fonte hebraica para escrever, mas em português seria isso daqui, o Y, né? O Vav, alguns colocam V, outros W, tá? Mas é a letrinha Vav, o Re e o Vav. Abreviado, eles colocam Iá, né? Iá. Então, aleluia. Então, hallelu é louvai, e o Iá é de Iavé. Então, louvai a Iavé, louvai ao Senhor. Então, esse é o significado da palavra aleluia. Então, tem gente que fala, às vezes, aleluia, e não sabe o que significa. É bom a gente saber o que significa, né? Então, aleluia, quando você falar aleluia, você está falando louvai ao Senhor, né? E nós temos aí esses aleluias aqui. Por que louvai ao Senhor? Então, aqui eu dividi o versículo, tá? Eu desmembrei ele, tá? O versículo 1 e 2. Eu vou reler aqui e vocês percebam lá embaixo como eu desmembrei ele, né?
Então, aqui está em vermelho, versículo 1 e o 2. Ó. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia. Então, a multidão está dizendo lá no céu, aleluia. E aí, na sequência, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então eu dei uma desmembrada no versículo, eu separei ele. A única coisa que eu acrescentei são os números, né? Às vezes eu faço isso só para a gente ver o que a gente consegue distinguir do próprio texto, tá? Então, o texto diz que a multidão no céu, ela grita, aleluia, né? Quer dizer, louvai o Senhor. Aí vem uma sequência, que seria os motivos de louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Primeiro, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, né? Aqui nós já temos o primeiro motivo, que os atributos, a salvação é do Senhor, então louve a Ele, porque a salvação vem de Deus. A glória pertence a Ele. Ele é o único glorioso e majestoso de fato. Então, louve a Ele, porque a glória é dele. E o poder, a potência, o poder de fato, pertence a Ele. Nós estamos aqui já no fim da história. Tá? É o fim da história mesmo. Né? Eu sou professor de história. A Bíblia mostra que a história ela tem começo, meio e ela caminha para um final. A história caminha para um final. O Apocalipse está mostrando o quê? O final da história da humanidade dessa era, dessa realidade. Né? Haverá novos céus e nova terra, mas essa nossa história, começada lá na criação, lá em Gênesis, ela está chegando no final. Como que a história termina? Tem gente que tem medo, né? Por quê? Se a gente estudar ciências, se você estudar física, ciências, você vai descobrir que o universo, o mundo está fadado a acabar mesmo, tá? Existem muitas teorias e todas elas são acertadas, tá? Por questões até de lógica, de matemática e até mesmo experimental, de observação, que o universo vai chegar ao fim. O Sol, ele é essa bola de fogo e está se consumindo. Um dia o Sol vai ficar cada vez mais frágil e um dia ele vai apagar. Né? O universo caminha para ser um grande cemitério gelado e escuro, sem luz nenhuma. Então, as perspectivas da física, né, e da ciência é que no futuro bem distante, que seria daqui milhões e milhões e milhões de anos, vai acabar tudo. Essa é a perspectiva triste mesmo. Né? Olhando só para a vida humana, a pessoa morreu, acabou. Né? Olhando para a história, você olha as corrupções políticas, você fica até desanimado da vida, né? Você olha como que está o país. Gente, não adianta depositar esperança em ninguém. A gente, claro, a gente tem que fazer a melhor escolha, a gente tem que votar com consciência, tudo isso é verdade. Mas todos os sistemas se corrompem. Não importa a extrema-direita, a extrema-esquerda, é centro, tudo isso você só vai vendo escândalo, só vai vendo corrupção. Às vezes dá até vergonha, fala que o político é crente, eu fico até com medo, porque aí, além da corrupção ainda veio o vexame para o nome de Deus, para o reino de Deus. Eu fico até com medo quando fala, agora graças a Deus tem um político que é crente. Fala, ai meu Deus do céu, porque às vezes tem mais vergonha do que louvores. Né? A gente olha a história, né? As guerras mundiais, tudo que acontece é terrível, mas a história vai terminar mostrando, olha como a história termina, a salvação, a glória e o poder é do nosso Deus. Tudo parece que está um caos, tudo parece que caminha para a destruição, mas o final da história reserva salvação, glória e poder ao nosso Deus. Né? Então, louvai ao Senhor, Ele tem o poder de mudar, de transformar a realidade. Quando tudo parecer fadado à destruição, com o reino do dragão, com o reino da besta, com o reino do falso profeta, quando tudo parecer perdido, o céu vai abrir e o cavaleiro branco vai vir. Né? Aí vocês vão ver. Nós vamos ver, né? Se estivermos aqui. Bom, continuação. Então, esse é o primeiro motivo de louvor. Atributos de Deus são revelados ali. Depois, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Aqui, às vezes, a gente fica preocupado quando a gente lê a passagem bíblica, né?
É meio terrível, não é? Lendo aqui esse capítulo. Vocês viram lá o final? O final dá medo, não dá não, irmãos? Tem um anjo no sol, ele fala assim, ó, aves da terra, venham para a ceia de Deus. Que ceia é essa? Venha para comer a carne de reis, de cavaleiros, de servos, de livres, dos seguidores à vez. Parece que é uma carnificina que acontece na terra, né? Então ali é um negócio que dá medo. Sabe o que é essa imagem, né? Eu já estou adiantando, que eu adiantar agora, mas para frente eu não falo, tá? Antigamente nas batalhas, as aves, elas desciam e os animais como abutres, corvos, comiam de fato as carnes das pessoas que ficavam mortas no campo de batalha. Antigamente tinha batalha, ficava jogado pelos campos 20 mil corpos, 30 mil corpos. Lê o Antigo Testamento, né? Lembra que Elias profetizou que Jezabel iria ser comida pelos cães, né? Animais selvagens, abutres, corvos, de fato comiam as carnes dos corpos de soldados e pessoas que ficavam jogados no campo de batalha. Então, a imagem aqui não é literal, tá? Não precisa ser literal. A imagem é de uma destruição final e total, né? O exército do anticristo foi totalmente dizimado, é isso que quer mostrar. As forças do mal foram vencidas. Essa é a imagem. Não esquece que o Apocalipse ele tem muitas metáforas. Às vezes é difícil separar o que é literal do que é metafórico, mas a ideia de expressar destruição total do anticristo e das suas forças. Mas Deus age com justiça, tá? Com verdade e justiça. Tem coisa que a gente não entende completamente, nem como será. Mas quando a ação de Deus se derramar, acredite, vai ser com verdade e com justiça. Os juízos de Deus não são malignos. Os juízos de Deus são juízos de um justo juiz. Os juízos de Deus serão derramados justamente. Não esquece que Deus ele tenta demonstrar a misericórdia e aqueles que rejeitam são os que recebem da ira de Deus, né? Pois julgou a grande meretriz. Aqui um terceiro motivo de louvor, né? Aqui o fato em si. O fato em si. A parte 1 e parte 2 serve para qualquer época do mundo e da vida, né? A salvação, a glória e o poder, a gente pode falar isso hoje. Os juízos de Deus são justos e verdadeiros, a gente pode dizer isso hoje. Mas aqui é o fato que vai acontecer naquela época, na época futura. A grande meretriz vai ser julgada, né? A destruição, a fumaça que sobe, a destruição da grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é essa grande cidade, ela vai ser justa. Por quê? Porque ela corrompia a terra. Ela destruía as pessoas, ela seduzia as pessoas e fazia o sangue dos servos de Deus serem vertidos. Ela perseguia o povo de Deus. Bom, agora vamos examinar alguns detalhes dos textos seguintes, né? Nós temos aqui 3 cânticos, que são 3 cânticos de aleluia, em contraposição aos 3 cânticos fúnebres do capítulo anterior que eu já mencionei, né? Então, no capítulo anterior, na semana passada, eu mostrei para vocês, até deixei destacado com cores diferentes, lembram disso, né? 3 lamentações, aquele ai da grande Babilônia, quem será como a grande Babilônia? Aqueles lamentos da destruição da Babilônia, são 3. E agora nós temos 3 louvores de aleluia, 3 cânticos no céu, louvando a Deus pela sua ação, pela sua execução de justiça. Essa vingança de Deus, você nunca deve pensar dentro da perspectiva humana. A Bíblia diz que a gente não pode se vingar. Dai lugar à ira, mas não vos vingueis. Por quê? Porque a justiça pertence a Deus. A ira do homem não opera a justiça divina, porque a gente não tem todas as perspectivas. A gente não sabe toda a história, né? O nosso irmão Edson, que é advogado, se eu pedisse aqui, ele teria muitas histórias para contar, eu imagino, de casos que alguém parecia ser culpado e não era, né? Ou casos de pessoas que parecia ser inocente e não era. Então a gente tem muitas dúvidas, por isso às vezes a gente fica irado, fica nervoso, a gente quer derrubar tudo, né? Destruir tudo, fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente não conhece tudo, a gente não sabe todo o contexto, mas Deus sabe, né? Por isso que a Bíblia diz, entrega tudo na mão de Deus, porque Ele é o justo juiz.
Quando a vingança chegar, não será minha nem sua, será do Deus da justiça. Ele saberá como agir e como lidar na história da humanidade. Por isso que quando diz aqui da vingança que vem de Deus, não é a vingança humana, que é, eu vou te dar o troco. Né? Não é isso, é a vingança querendo mostrar o juízo de Deus que vai chegar merecidamente. No verso 3, tem uma coisa curiosa aqui. Né? Eu sou professor de história. A Mary, eu acho que é professora de geografia. Né? O Edson deu aula de... Eu não sei qual setor o Edson deu aula de direito. O Edson dá aula na faculdade, ou dava, né? Acho que o Edson já aposentou também, né? Tem mais professor aqui, né? Então, temos alguns professores. Mas tem uma situação aqui de língua portuguesa, né? Que também serve para o grego, tá? Tá aqui falando do português, mas serve também para o texto grego. É um tempo verbal. O Apocalipse bagunça, irmão, até com tempo verbal, tá bom? Se você achou o Apocalipse já misterioso e difícil de entender por causa das metáforas, pode ter certeza que na gramática também é complicado. Por quê? Olha que coisa interessante. A marcante forma do verbo no pretérito perfeito, aí eu coloquei aqui uma explicaçãozinha do pretérito perfeito, que é quando indica a ação verbal aconteceu no determinado momento do passado, tendo seu início e o seu fim passado. Então, eu vou mostrar aqui embaixo do versículo. Nós temos o verbo no pretérito perfeito como se fosse algo que já passado, já acontecido. Que os anjos já disseram, já foi falado, os anjos disseram, né? O aleluia final. Talvez visando assinalar uma pausa. Mas depois, o aleluia passou, um silêncio interpõe-se entre esse e o próximo cântico, e tudo se rende à impressão da nuvem de fumaça que poderosamente sobe aqui no presente, como se estivesse acontecendo agora. Por isso que eu disse para vocês que não se iludam com o tempo verbal no Apocalipse, porque é uma visão futura. Tem coisa que ele diz que já aconteceu, mas já aconteceu quando? Na época de João, ou já aconteceu no momento que a visão se cumprir no futuro? Por isso que não é tão simples, né? Quando você ouvir alguém dando aula, falando, ou ler alguma explicação, lembra, mas esse tempo verbal, será que é na época de João, ou será que é no futuro? Aqui está o versículo 3 que eu disse. Segunda vez disseram. Aqui os anjos já disseram, como se fosse uma coisa no passado. Aleluia. E aí tem a descrição toda desse aleluia, né? E a sua fumaça sobe. Não é que a fumaça subiu, e nem que a fumaça subirá. Ela sobe, é como se fosse algo contínuo, né? E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Não é interessante isso? Ele diz como se fosse algo do passado. Os anjos disseram, aleluia. E a sua fumaça sobe, né? Aqui é a certeza visionária do Apocalipse, de que vai acontecer. Né? Não é? Os anjos vão dizer, eles disseram, né? É como se fosse no passado, mas isso ainda vai acontecer, porque o juízo de Deus ainda não foi derramado. Né? A sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que significa isso? Sabe uma cidade pegando fogo, você vê a fumaça de longe? A gente não sabe o que é isso hoje, né? Porque a gente não vive na época das guerras no passado. No passado, quando um exército invadia uma cidade, colocava fogo em tudo. Né? Então, imagina alguém que estava fora da cidade. E a pessoa está chegando de viagem, de longe ele vê a fumaça subindo. No Antigo Testamento tem descrições assim. Vocês lembram quando Josué ele fez aquela armadilha para conquistar a cidade de Ai? Né? Ele fez uma armadilha para conquistar a cidade de Ai. Ele fez todo mundo sair de Ai, achando que estava vencendo uma batalha. Todo mundo saiu correndo, o exército de Israel entrou na cidade de Ai e colocou fogo. Aí disse que eles olharam para trás e viu a cidade sendo incendiada. Lembra da imagem que eu usei para vocês, falando do World Trade Center, né? As pessoas vendo lá a fumaça subindo do prédio do World Trade Center, né? Então, a imagem aqui da fumaça subindo é um símbolo do juízo de Deus. É claro que num acontecimento literal, o fogo vai apagar, uma hora o fogo apaga. Mas quando diz que a sua fumaça sobe para sempre, isso é simbólico. Está vendo como é simbólico? Não tem nenhuma cidade que pegou fogo e o fogo está aceso até hoje, irmãos. Né? Aqui é uma descrição da destruição da Grande Babilônia, mas diz que o fogo dela sobe para sempre. A imagem aqui é do juízo de Deus irrevogável, tá? Da sentença de Deus que vai cair sobre
o reino do anticristo. Não tem saída, vai cair. Deus já disse, Deus já determinou. Mas essa imagem ela foi tirada de Isaías, né? Irmãos, como o Apocalipse, desculpa a expressão, tá? Eu vou dizer assim, como o Apocalipse plagiou Isaías e Jeremias e Ezequiel, né? É claro que não é plágio, né? É o mesmo Deus que está revelando, faz parte da revelação, né? Mas mesmo sendo uma visão de João, uma revelação, os elementos estão todos como que retirados do Antigo Testamento. Seja apenas como um símbolo, como uma metáfora, ou como apontando para o mesmo significado. Nesse caso, é um símbolo que foi tirado da destruição de Edom. Então, Isaías 34, versículo 8, fala que a cidade de Edom, ou o reino de Edom, seria destruído. E no versículo 10 diz, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada. Aqui em Isaías, isso era literal? Não, né? É uma linguagem profética. A cidade de Edom, ou o reino de Edom, foi destruído, mas o fogo um dia apagou, né? Então, até hoje não está subindo a fumaça lá em Edom. Então, era uma metáfora para mostrar que a destruição seria total. No versículo 4, nós temos ainda falando aqui dessa adoração próxima do trono. Eu não sei se os irmãos vão recordar, mas foi um dos momentos mais assim gratificantes das aulas que nós estudamos, foi quando a gente viu a ampliação do louvor no céu. Lembra do louvor lá no trono de Deus, né? O louvor começa com os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Então, lá no Apocalipse, no capítulo 5, tá? No capítulo 5. Depois você procura no YouTube a aula do capítulo 5. Não é a aula número 5, é a aula sobre o capítulo 5. Nós vimos o quê? Que lá no céu começa um louvor por parte daqueles que estão bem perto do trono. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. De lá vai para uma multidão de anjos. E de lá vai para a terra, os servos de Deus e as criaturas da terra. É como uma onda, é como se o louvor fosse aumentando. Agora, aqui parece que é o contrário. Parece que o louvor vai vindo de fora para dentro. Então, parece que o capítulo 5 e este capítulo 19 tem essa conexão. No capítulo 5, parece que o louvor começa com um grupo pequeno, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, depois vai para uma multidão de anjos, depois vai para toda a igreja. Aqui nós temos uma ideia como se essa onda continuasse, como se ela estivesse sendo um refluxo do louvor que vai, do louvor que volta. Porque agora o louvor, que no primeiro versículo está com uma multidão, agora esse louvor está com os 24 anciãos e os 4 seres viventes, né? Então é uma coisa interessante a gente pensar como se fosse um eco do louvor, ele vai e ele voltou. Negócio magnífico, né? No versículo 5, nós temos o convite para o louvor e a resposta no versículo 6, né? Que foi aqui quando eu disse do aleluia da igreja, né? Vamos ver isso daqui? Deixa eu ver se eu coloquei aqui embaixo. Aqui, ó, né? Não, lá em cima, tem que ir lá em cima. Versículos 5 e 6. Olha que bonito, né? No 5, cadê o 5? Ó? Saiu uma voz do trono. Uma voz saiu do trono. O que a voz do trono disse? Dai louvores ao nosso Deus. Quem vai louvar a Deus? Todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma grande voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas, como forte trovão, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, é como se uma voz do céu saísse dizendo, louvai a Deus, todos os seus servos. O verso 6, então eu ouvi. É como se fosse a resposta. Vocês perceberam isso? No versículo 5, a voz sai ordenando, louvai o Senhor, seus servos. No verso 6, então ouvi a voz da multidão. Aqui você vai estar no meio. Amém? Você e eu, nós estamos aqui hoje, tendo essa aula, mas um dia isso daqui vai se cumprir. Um dia uma voz vai sair do trono e vai dizer assim, todos os seus servos louvai o Senhor.
e a gente vai responder como se fosse a voz de muitas águas. Aleluia! Né? Isso daqui vai ser maravilhoso, hein? Vai se preparando e vai ensaiando, entra aí para o coral, né? Conversa com o Renato, conversa com os irmãos, né? Se bem que vai ter tanta voz junto que se o seu louvor não for dos mais bonitos, mas vai estar misturado com uma voz de trovão, vai sair bonito. Para Deus vai sair bonito, né? Então no verso 6 tem a resposta, né? E a totalidade, os servos louvam a Deus, todos. Por quê? Porque ele tornou-se o rei. Né? A resposta é porque ele reina, porque ele reina. Veja, irmãos, aqui nós temos que identificar duas coisas. Né? Jesus é rei, ele já é rei ou ele será rei? Ele já é rei. Né? Mas ele já reina, ele não reina ainda na sua plenitude. É isso que nós temos que pensar. Né? Jesus já é rei, mas ele não reina ainda na sua plenitude. Lembrando lá Atos capítulo 1, lembra quando Jesus estava para subir ao céu, os discípulos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai ser restaurado o reino de Israel? Aí Jesus falou, não vos compete saber os tempos e as estações que Deus preparou para o seu propósito, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Então, Jesus quis dizer assim, ó, este momento é o momento de vocês testemunharem. Vocês não sabem ainda quando vai ser, mas vai chegar o momento. Vai chegar um momento que Deus vai restaurar. Então, esse momento não chegou. Né? Tem uma expressão que alguns teólogos usam, que é o já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Alguns já ouviram essa expressão. Né? Ele já é rei, mas ele ainda não manifesta esse poder de soberania na sua plenitude. Por quê? Porque a grande Babilônia ainda está por aí. Né? O espírito do anticristo já está agindo. É depois da destruição da grande Babilônia que o reino de Deus, na sua plenitude, vai ser implantado. Né? E aí a gente vai falar disso na semana que vem. Tá? E no louvor diz porque ele reina. Então, nós lemos, acho que no final das trombetas, né, quando foi falado, pois o reino foi entregue ao nosso Deus. Pois o reino foi entregue ao nosso Deus. Por quê? Porque neste momento, ainda o príncipe deste mundo, ainda o dragão, a besta, o falso profeta ainda estavam agindo. Né? E ainda estão agindo hoje. Né? Estão agindo indiretamente, não diretamente. E aí, no último louvor, começa um assunto interessante que é as bodas do Cordeiro. O casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Por que a igreja é chamada de noiva? Né? Principalmente por causa dessa passagem da Bíblia. Tá? Então, aqui, a reunião dos fiéis com Deus é chamado de as bodas do Cordeiro. Né? Nós temos lá a figura, já na parábola das 10 virgens, né? Nós temos figuras já em Cantares, nós temos figuras em Isaías, Oséias, né? De Deus e Israel numa aliança como se fosse um matrimônio. Né? Mas é aqui no Apocalipse que, de um modo mais escancarado, a igreja, ou o povo de Deus, de modo geral, né? Israel e igreja, né? É chamado de a noiva do Cordeiro. Só que isso também é metafórico, tá? É simbólico. Ao mesmo tempo que a noiva é convidado do casamento. Isso é interessante, tá? Já vou mostrar para vocês isso daqui. Tem outro detalhe que eu estava esquecendo, né? O louvor dos anjos, ele mostra a vitória de Deus no lado negativo. Olha aqui, ó. Vitória de Deus no lado negativo. O louvor dos servos, que é da igreja, mostra o lado positivo da vitória de Deus. Você vai falar, que loucura é essa, irmão Alexandre? O que você está falando aí? A vitória de Deus do lado negativo e a vitória de Deus do lado positivo? Eu vou explicar. Vamos voltar lá em cima, né, na passagem bíblica. Olha aqui, na primeira vez que você escuta o louvor, o que é falado? Né? Aleluia, né? Louve ao Senhor. Por quê? Porque ele julgou a grande meretriz. Então, a primeira parte do louvor, quando os anjos louvam, é falado louvai a Deus, porque o juízo de Deus caiu na terra, o juízo de Deus chegou. Então, esse é o lado negativo. O negativo não porque foi uma coisa ruim, mas porque Deus teve que agir com juízo. A vontade de Deus não é agir com juízo. A vontade de Deus é agir com misericórdia. Mas se os homens rejeitam a misericórdia,
Deus não tem outra alternativa senão aplicar o juízo, ok? Então, por isso que eu digo que é o lado negativo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem pereça. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isso está em Timóteo, está em Pedro, né? Deus amou o mundo, amou mesmo. A vontade de Deus é que todos fossem salvos, mas nem todos querem, né? Então aqui mostra o juízo de Deus chegando. É a vitória de Deus por meio do juízo. Só que no louvor da igreja não é mencionado mais o juízo. Quando a multidão dos servos louvam, eles dizem assim, ó, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Esse é o lado positivo. Então, primeiro os anjos louvam. Vamos louvar. Por quê? Porque Deus julgou, o juízo de Deus chegou. Aí uma voz sai do trono, servos de Deus, a igreja, louve também. Aí a multidão louva. Fala, louvemos e nos alegremos, porque é chegado a grande festa da boda do Cordeiro. Né? Essa grande festa aqui, a gente vai entender que é essa reunião do povo de Deus com o seu Senhor. Né? Muito bonito, muito interessante. Vamos ver agora o significado aqui da esposa. A sua esposa já se ataviou, já se preparou. Aqui nós temos também um outro fato misterioso, tá? Sim, eu preciso contar para os irmãos esse trecho aqui, né? O judaísmo e o cristianismo antigo, ele tinha um grande cuidado com essa figura, porque tem gente que não entende figura, sabe? Tem gente que mistura. A figura, o símbolo, a metáfora, a gente tem que tomar cuidado para não virar idolatria, tá? E crente é um perigo, gente. Quem é crente, crente de um modo geral, tá? Se não tomar cuidado, transforma as metáforas em idolatria. Isso é um perigo. Tem gente que idolatra a Bíblia, né? Tem lugar que você entra, tem uma Bíblia aberta na sala, em cima do Salmo 91, para afastar mal olhado. Tem gente que compra o Salmo 91, cola na parede para afastar a inveja, né? É igual a planta comigo ninguém pode, né? Espada de São Jorge. Tem gente que usa a Bíblia como amuleto, né? Tem gente que virou crente e não carrega mais o santinho na carteira, mas ele carrega um salmo. Pensa do mesmo jeito, ele cola um versículo no carro, ele acha que isso vai proteger o caminho dele, né? Então ele faz um amuleto, né? Tem igreja que usa de tudo. Vocês já viram igreja que usa sal, usa rosa, usa tudo que você imaginar como amuleto. Então, isso surgiu no meio de igreja. Gente que era crente tem um símbolo e tem gente que adora o símbolo. É só um símbolo, né? É igual o batismo. Tem gente que acha que o batismo é que tira o pecado, né? Inclusive, tem igreja que acha que a pessoa tem que se batizar em água corrente. Olha essa daí, hein? Tem igreja que diz que você tem que se batizar em água corrente, por exemplo, o rio, porque ele acha que se você for batizado num tanque, numa piscina, o pecado fica dentro da água. Então, eu, quando era mais novo, eu tinha uma igreja que dizia isso, ó, quem é batizado em piscina e tanque, só o primeiro que vale. Porque quando chega o segundo, a água já está cheia de pecado. Olha que coisa, né? Então, tem gente que pega os símbolos e transforma numa realidade. O judaísmo e o cristianismo, ele tinha muito cuidado com essa metáfora do povo de Deus ser a noiva, ser a esposa. E raramente era falado do casamento, do matrimônio. Por quê? Porque no paganismo havia cultos que representavam o casamento, a união conjugal mesmo, tá? Dos deuses com os seus adoradores, tá? E aí tinha ritos de prostituição, de sexo, coisas desse. Tinha prostitutas cultuais em Corinto e por aí vai. Então, o judaísmo tinha muito cuidado quando trabalhava essas metáforas. E aqui tem mas o cristianismo ele herdou do judaísmo já o símbolo do povo de Deus como a esposa do Senhor, né? Oséias vai usar o símbolo, Isaías usa esse símbolo, o Novo Testamento já começa a usar esse símbolo, mas é aqui que, de um modo mais claro, o povo de Deus é chamado de esposa, né? Mas veja que é metáfora, porque ao mesmo tempo que é esposa, é convidado. Vocês viram lá? Ao mesmo tempo que o povo de Deus é a esposa, ele também é o convidado. Deixa eu olhar aqui onde que está. Eu tenho que olhar lá em cima de novo. Vou voltar aqui em cima e eu mostro para vocês. Olha aqui no versículo, né?
Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a esposa é o povo de Deus, a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia. Aqui já é o convidado, tá vendo? Aqui em cima é a esposa não é convidada, ela é a noiva. Aqui embaixo já são os convidados. A igreja é tanto convidado quanto esposa. Por quê? A ideia da metáfora é mostrar a alegria do casamento, a alegria da união entre noiva e noivo. Então, a igreja é tanto a noiva quanto é o convidado, né? Então, veja, a roupa da noiva são os atos de justiça. Então, são expressões metafóricas para mostrar a alegria da eternidade, da nossa reunião com Deus. Mas os rabinos usavam essa linguagem que eu destaquei em azul. E o cristianismo pode ter pego daqui essa concepção, né? Então, isso aqui não está na Bíblia, está na tradição judaica, tá? Remonta antes de Cristo essa tradição. Os rabinos ensinavam que no Monte Sinai, Moisés, como condutor da noiva, teria encaminhado a noiva ao noivo. O que Moisés fez? Ele levou o povo ao encontro de Deus no Monte Sinai e foi dado ao povo a aliança. O casamento não tem uma aliança? Não seria essa o compromisso. O povo foi levado ao pé do monte, Moisés sobe no monte, é como se Moisés fizesse um encontro do noivo, que é Deus, a noiva é o povo de Israel, e o contrato de casamento foi feito, que é os mandamentos, é a lei. Aí os rabinos continuam. Compreendiam a lei como contrato matrimonial de Deus com Israel. E Oséias vai pegar essa imagem, né? Quando Oséias diz que o povo de Deus adulterou e se afastou de Deus, quebrou a aliança. É essa a ideia, né? E após a ressurreição dos mortos, olha o que o judaísmo dizia. Não era o cristianismo, era o judaísmo, hein? Já dizia isso daqui, ó. E após a ressurreição dos mortos, isso aqui é o dia final, a ressurreição final, o judaísmo ensinava que o Messias conduziria, como segundo Moisés, o povo de Israel para as verdadeiras bodas, a verdadeira reunião com Deus. Então, no judaísmo já era empregada uma metáfora dizendo que o Messias iria fazer o verdadeiro casamento de Deus com seu povo. Logo, Jesus sabia que os seus ouvintes estavam preparados quando usava parábolas e metáforas para lhes falar do banquete messiânico das bodas. Jesus usou muitas vezes essa expressão, lembra? Né? Jesus fala da parábola das 10 virgens e Jesus fala que virão pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste a sentar-se-ão na mesa no reino de Deus, né? Então, essa expressão ela foi usada. Só que tem um detalhe aqui, uma mudança, né? Na visão judaica aqui, o Messias conduz o povo, ele não é o noivo. Mas aqui na mensagem do Apocalipse, o Messias é o noivo, né? Porque a leitura bíblica cristã do Novo Testamento é que Jesus é o próprio Deus, né? Uma outra coisa interessante aqui. Aqui parece que a igreja ela é a dona da verdade, mas não é. Então toma cuidado, né? Porque aqui diz que a igreja a si mesmo se preparou. Olha o verso 7. Aqui eu coloquei a passagem bíblica, tá? Ó. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O que é ataviou? Se preparou, se vestiu, ela ficou toda bonita, né, para o casamento, né? Mas o que é ficar bonito para o casamento aqui na leitura do Apocalipse? É os atos de justiça, né? Aqui diz que o linho finíssimo são os seus atos de justiça dos santos. Ontem mesmo, ou foi antes de ontem, tá? Essa semana a gente aqui em casa está lendo a carta de Pedro. As mulheres, né? Mulheres, né? Vocês não precisam ficar preocupados com trança no cabelo, com joias de ouro e com vestido caro, né? Por quê? Porque o verdadeiro adorno das mulheres são as suas obras de justiça. Lembram disso, né? Então a Bíblia já diz que para Deus as joias, a beleza toda, né, não está no exterior, está no interior. Então aqui nós temos essa mesma imagem, que inclusive essa imagem já é recobrada do Apocalipse 3. Lembra da aula de Laodiceia? O que Jesus disse para Laodiceia? Eu te aconselho que de mim compre colírio para os seus olhos, ouro puro e vestes brancas para que ninguém veja a tua vergonha. Então, lá no começo, já foi dito que
das vestes da igreja, que são atos de justiça. Só que qual é o jogo de palavras aqui que a gente tem que tomar cuidado? Aqui dá a entender que é a igreja que faz a justiça própria, né? Porque ela a si mesma se ataviou. Só que na frase de baixo diz que, na verdade, esse vestido foi lhe dado, pois lhe foi dado vestir. Perceberam? Lembra da pregação protestante, que na verdade recupera a mensagem de Paulo? Ninguém é salvo pelas obras, mas somos salvos pela misericórdia. Nós somos salvos pela obra de Cristo e não pelas nossas obras. Se a gente lê só ali em cima, a igreja a si mesma se ataviou, pode dar a entender que a igreja é dona dos seus atos de justiça. Mas no versículo de baixo, diz que foi-lhe dado vestir. Ou seja, esses atos de justiça foi concedida por graça e misericórdia de Deus. Ainda que para Deus a nossa beleza esteja nas nossas boas obras, essas boas obras que nós fazemos, nós só fazemos pela misericórdia de Deus que nos capacita. Que nos capacita, né? Por isso que lá no Apocalipse 3:18 é dito, né? Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestidura branca para te vestires. Compra de mim, ou seja, nós só vamos conseguir a nossa justiça, não de nós, mas a nossa justiça, na verdade, é a justiça dele. A gente compra de Jesus, né? E compra como? Pagando preço, né? Não, Isaías já dizia que é sem dinheiro, não tem preço. É a nossa fé em Cristo que nos conduz à justiça. O justo viverá pela fé. Está lá em Romanos, escrito por Paulo, né? Em Hebreus também. Agora aqui na parte 2, a partir do versículo 11, começa uma das partes também muito sensacionais do Apocalipse. Essa é uma das visões mais extraordinárias do Apocalipse, né? Essa visão, eu vou passar um louvor para vocês aqui hoje no final, que fala desse texto, né? No final aqui vou passar um louvor de 3 minutos que conta essa passagem de um modo bem bíblico, né? Olha só, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Gente, isso aqui é incrível, né? A começar pela primeira frase, isso daqui já é incrível já. Ó. Vi o céu aberto. Como que começa essa parte do Apocalipse? Nós estamos, lembra que eu dividi em 2 partes, as coisas que são e as coisas que hão de ser? Começou no capítulo 4. Como que começou o capítulo 4? Quem lembra aí? Vocês se lembram? João disse que olhou para o céu e viu uma porta aberta. E uma voz dizendo, sobe para cá. E João atravessou esse portal. Ele viu uma porta no céu aberta. Não foi isso? É como se fosse uma coisa pequena. Lá no céu uma porta abriu e ele passou. Agora João está vendo o céu aberto. O céu se abriu. O céu se abriu tanto, não é uma porta pequena, irmãos. É um negócio glorioso. Por quê? Ele está vendo passar, ele está vendo chegar, não é só um cavalo com um cavaleiro. Na sequência ele diz que o exército do céu acompanha o cavaleiro. Imagina o tamanho dessa porta que ele viu agora no céu. Ele viu o céu se abrindo, o céu se rasgou, né? Passou pelo céu, né? Entrou na nossa realidade aqui o cavaleiro com seu cavalo branco e um exército também, né? Nós já lemos aqui o texto, se precisar eu retomo, mas vamos começar a examinar algumas partes, né? Então, João torna-se testemunha da abertura irrestrita do mundo de Deus para a história humana. O céu, como nós já pregamos, já falamos, não é esse céu aqui geográfico que a gente olha aqui e percebe, tá? Não é esse céu que você pode pegar um avião e atravessar as nuvens. Esse céu aqui é a presença de Deus. É o céu onde está o trono de Deus, onde estão os anciãos, é o céu onde está a majestade, a glória de Deus, é a morada de Deus, como é descrito quando a gente fala que Deus desce lá nas pregações, né? Não é simplesmente esse céu atmosférico, né? Então, quando João diz que viu o céu aberto, ele está dizendo que é como se o mundo de Deus se abrisse para o mundo humano. É como se esse mundo da presença mais presente de anjos, do trono, abrisse e descesse o que ele vai contar na visão, né? É interessante, porque a ideia, então, é que se o céu abriu, é porque antes estava o quê? Fechado, né? Uma coisa só pode abrir se estava fechado.
Antes, a passagem do céu para a terra ela é restrita, tá? Apesar que Jesus disse em João capítulo 1, né, que vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo pelo Filho de Deus, né? Essa subida para o céu aqui é bem restrita, né? Nós temos João, tem um arrebatamento, que ele diz que sobe para o céu, ele vê a porta aberta no céu e a voz que chama. Nós temos Paulo, lembra que Paulo diz? Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. Vocês lembram dessa história de Paulo? Né? Então é muito difícil ir para o céu antes da hora, irmãos. Quem quer ir para o céu? Se você quiser ir para o céu, é difícil ir antes da hora, igual foi João, igual foi Paulo, tá? Para ir para o céu já é partir para o Senhor. Mas vai chegar o momento que o céu vai abrir de fato. Aí vai ser uma coisa gloriosa, ainda que seja aqui o juízo de Deus chegando. Nós estamos aqui no grande finale, tá? Aqui é a chegada final do exército de Deus. O céu abriu, não tem mais jeito, irmãos. Sabe quando uma represa arrebenta? Já viu em filme? A represa arrebentou e veio aquela enxurrada de água varrendo com tudo? Então, né? O que acontece nessa passagem, essa abertura do céu, não é para vir algo glorioso. Primeiro vem o juízo. Primeiro Deus limpa a bagunça, vamos dizer assim. Primeiro vem a água enxurrada para tirar a sujeira. Depois é que vai descer do céu a Nova Jerusalém. Mas primeiro é o juízo. Aqui, quando diz que o céu abriu, é porque não tem mais volta, irmãos. Antes, até antes, a ação de Deus era ponderada. O que nós lemos, né? Quando chegam os juízos de Deus, e os homens não se arrependeram, e os homens não deram glória a Deus, e os homens se endureceram no pecado. Então parece que antes as ações de Deus vinham, mas ainda tinha um chamado para pessoas se arrependerem. Mas agora o céu abriu e o juízo chega, não tem mais volta, né? Então nós temos aqui essa figura de Jesus, que é o cavaleiro no cavalo branco, né? O que significa isso? Nós temos alguns significados. Primeiro, prepara o coração aí, que é um negócio sensacional, né? A ideia de um cavaleiro no cavalo branco é a imagem de um rei vitorioso. Essa imagem era comum dos cristãos em Roma. Não esqueça que João escreve na época do Império Romano. Os vencedores de grandes batalhas tinham entrada triunfal em Roma em cavalo branco. Então era comum os reis, quando tinham vitórias épicas ou grandes vitórias em batalhas, entrarem na cidade desfilando em cavalo branco. Quando ele diz que Jesus volta no cavalo branco, né, talvez, não fica triste, que é visão, tá? Talvez não seja nem literal, né? A gente está esperando, talvez um dia olhar para o céu e ver realmente um cavalo branco descendo do céu, né? Talvez aqui seja apenas metafórico, dizendo da vinda em poder, em vitória de Jesus. Um cavaleiro no cavalo branco, com um exército atrás, significava vitória. A ideia de a entrada vitoriosa de Jesus. Aqui pode ser, veja só o que eu estou falando, pode ser, não é que seja, mas é lícito fazer. Mesmo que não seja essa a intenção, é permitido fazer o paralelo que eu coloquei aqui no texto para vocês. Qual paralelo? Jesus aqui na terra, como o Nazareno, Jesus de Nazaré, ele chega montado no jumentinho. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi humilde. Eis aí o teu rei, montado, humilde em um jumentinho. Zacarias 9, versículo 9, não é isso? A entrada de Jesus foi pacífica em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém como cordeiro mudo, pronto para ser morto, pronto para ser crucificado. Mas a volta de Jesus no Apocalipse não é mais no jumentinho e não é mais como cordeiro mudo. Agora ele volta como o grande leão da tribo de Judá, ele volta no cavalo branco, ele volta com espada para ferir e destruir o anticristo e os seus seguidores. Então, aqui é um paralelo. Se lá no passado ele entrou humilde no jumento, no jumentinho e como cordeiro mudo, ele já fez o que tinha que fazer. Né? Jesus morreu uma vez pelos nossos pecados, o sacrifício já foi feito, mas agora, quando ele voltar, será para exercer o seu juízo. Outra coisa que chama atenção é que esse rei ele volta e da sua boca sai uma espada. Tá vendo, irmãos? Por isso que é difícil dizer que é literal, né?
Tem gente, não adianta você ficar olhando para o céu e esperando um cavalo branco. Às vezes fica aquela esperança, né? Vou olhar, será que eu não vejo um cavalo branco descendo do céu? Provavelmente isso é só uma metáfora. Por quê? Porque diz aqui que da boca de Jesus é uma espada, irmãos. Você acha que um dia você vai encontrar Jesus, você vai dar um abraço em Jesus, né? Aí Jesus abre a boca e isso é uma espada da boca de Jesus? Não, né? Isso é metáfora. É a metáfora para mostrar a palavra poderosa de Deus. Lembra lá de Hebreus? Inclusive já apareceu aqui em outra aula. Eu já falei isso nas primeiras aulas, né? A palavra de Deus como espada. Hebreus diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, mais penetrante, né, do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir as intenções e pensamentos do coração humano. O apóstolo Paulo escreveu que a gente deve tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, associada como uma espada, esse símbolo já é conhecido. Se diz que a espada sai da boca, o que sai da boca? São palavras. Como que o mundo veio a existir, irmãos? Por meio da palavra. E disse Deus. Não é assim que diz lá em Gênesis e no Salmo também, Deus fala e as coisas acontecem? Agora o juízo de Deus parece que vem também pela palavra. Deus fala e as coisas acontecem. Quando diz que da boca de Jesus sai uma espada, é que de uma forma que a Bíblia não conta, mas a Bíblia está mostrando que da palavra de Jesus é que vai vir o juízo. Vocês se lembram como Jesus vai matar o anticristo? Diz que é pelo sopro da sua boca. O sopro da sua boca pode ser a sua palavra de poder. Vocês querem um exemplo da palavra de poder que sai da boca de Jesus? Vocês se lembram quando foram prender Jesus, o que aconteceu? Isso só está em João, né? Quando chegaram os guardas para prender Jesus, os guardas cercam Jesus, Jesus fala assim, ó, a quem buscais? Quando Jesus diz a quem buscais, ele diz sou eu. Quem lembra o que acontece com os soldados? Quem lembra? O que acontece com os soldados quando cercam Jesus e Jesus fala, quem buscais? Sou eu. O que acontece? Todo mundo cai no chão. Lembra? Os soldados caem por terra. Esse é um versículo misterioso, é um negócio estranho. Já pensou? A polícia cerca alguém, um monte de soldado. Alguns dizem que tinha pelo menos 50 soldados ali. Imagina um exército de cercar, um destacamento de cerca. Aí você fala, sou eu, e todos os policiais caíssem no chão, só de você falar. Né? A palavra que sai da boca de Jesus é poderosa. Né? A imagem que da espada que sai da boca de Jesus é a palavra poderosa de Deus, que é como uma arma. Né? Aqui, irmãos, infelizmente, é o cessar-fogo que acabou. Tá? Infelizmente, hoje nós estamos num cessar-fogo. Hoje Deus está em trégua. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, não é, irmãos? Às vezes a gente não pensa, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente até duvida, porque a gente vê tanta injustiça que a gente fala, cadê a justiça de Deus? Calma. Nós estamos no momento de cessar-fogo, nós estamos no momento que Deus age em momentos da história, mas ainda não é o juízo de Deus, o céu não abriu ainda. Mas quando o céu se abrir e a justiça chegar, o cessar-fogo vai ter terminado. A palavra que vai sair da boca de Deus vai ser em juízo e justiça. Né? Hoje nós experimentamos a misericórdia, mas vai chegar o momento do juízo de Deus. O nome de Jesus é fiel e verdadeiro. O que significa fiel e verdadeiro? Né? Primeiro, fiel vem da palavra pistos, aqui deve ser o P com PH, eu acho, tá? Com som de F, tá? E significa alguém em quem você pode depositar confiança. Qual que é o nome dessa pessoa que tem uma palavra tão poderosa que causa essa destruição praticamente nuclear, né? Uma destruição potente, né? Quem é essa pessoa? Não fica com medo dele não, tá? Ele é o seu amigo, ele é o fiel e verdadeiro. O problema de quem vai sofrer o juízo de Deus é porque não confiou a sua vida ao fiel. O significado de fiel é alguém em quem você pode depositar confiança. Você conhece alguém fiel? Alguém fiel? Não é isso que a gente quer da esposa, do esposo, do pastor, do amigo, do filho. Fidelidade, que ele seja fiel. O nome de Jesus é fiel. Ele é o fiel. Você pode confiar, depositar confiança irrestrita nele.
Então, o juízo virá sobre aqueles que não depositaram a sua vida nele. Ele também é o verdadeiro. O que significa verdadeiro? A palavra aqui grega é aletinos, ela tem dois significados para verdadeiro. Tá? O primeiro significado é aquele que traz a verdade. Jesus é o verdadeiro porque ele traz a verdade. E o segundo significado é algo que é autêntico. Então, teve uma aula no passado que eu já falei isso também, né? Significa que Jesus ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele não tem falsidade nele. Né? Então, Jesus ele é o fiel e o verdadeiro. A Bíblia está mostrando que esse juízo, por mais que dê medo em muitas pessoas, ele não pode dar medo na igreja. Porque a igreja é a noiva. A igreja é o convidado do noivo. A igreja é aquela que depositou a sua esperança naquele que é fiel e verdadeiro. Esse juízo tem que vir, porque ele é fiel e verdadeiro. Diz que ele julga e peleja com justiça. Novamente, a Bíblia quer mostrar isso. Lá diz que ele vem, ele é o fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. O que Jesus vai fazer será de forma justa. Quando João diz que aquele que vem montado no cavalo branco, ele julga e peleja com justiça, é como se ele estivesse falando para a gente hoje. O livro que eu estou usando aqui, ele fala da época de João, quando havia muita corrupção. Né? Aí o livro que eu usei aqui para montar a aula, ele fala na época de João, as pessoas sabiam que havia muita corrupção no governo e na justiça, né? Mas não precisava falar da época de João. Na nossa época não é muito diferente, né? Então, aquele que julga e peleja com justiça é o fiel e verdadeiro que vai vir. Então, hoje, os governos humanos, seja por corrupção ou por incapacidade, muitas vezes eles agem com injustiça. Mas quando Jesus voltar, os seus juízos serão exercitados, de fato, com justiça e com equidade. Né? Diz que os seus olhos são chamas de fogo. Também já foi falado isso. Apocalipse capítulo 1, quando o João vê Jesus, ele diz que Jesus tem olhos como chama de fogo. Já estava lá no primeiro capítulo. Sabe o que parece aqui, irmãos? Que João pegou todas as imagens de Jesus, ou várias delas, e reuniu aqui. Né? Então, várias coisas que já foi dita de Jesus está reunida aqui. O que significa olho de fogo? Olho de fogo significa que ele vê tudo. É o olhar mais profundo de Jesus. Ele consegue ver com profundidade o ser humano. Por isso ele sabe o que vai fazer. Né? Ele não tem um olhar limitado como o nosso olhar. O olhar dele é chamas de fogo, o que significa que não tem trevas. Para onde ele olha, brilha a luz. Ele vê o nosso interior, nosso pensamento, nossas emoções, nossas intenções, nossa história, nosso antecedente, nossa família. Ele sabe todo o contexto. É esse, né? O nosso Jesus. Nós temos aqui um exército que vem junto com ele. Né? Alguns já sugeriram que é a igreja vindo com ele, mas, na verdade, a imagem mais provável aqui é que é um exército de anjos, não é a igreja junto. Né? Diz que é o exército do céu. Só que a gente pode imaginar, qual que é a imagem que a gente tem? Que vai ter uma guerra, né? Tem a besta, o anticristo e o seu exército. Vai vindo do céu o cavaleiro branco com o seu exército. Então, as pessoas imaginam que vai ter uma guerra, o pau vai quebrar, né? Vai ter um míssil para todo lado, bomba atômica e Jesus soltando fogo lá do céu. Tem gente que imagina que é uma guerra cósmica, né? Não necessariamente, irmãos. Em nenhum lugar aqui você vê esses anjos lutando. Esses anjos, eles parecem que são só testemunhas. Eles não têm armadura, eles não têm espada. Eles estão vestidos de linho branco. É um exército, mas vestido de linho branco. O único que age aqui é o cavaleiro. O único que age é o cavaleiro principal, é Jesus, é o fiel e verdadeiro. Diz que ele extermina tudo com a espada que sai da sua boca. A imagem aqui é que esses anjos estão apenas testificando. Né? A imagem de anjos voltando com Jesus está em várias passagens bíblicas. Eu coloquei aqui os versículos, depois vocês podem procurar para ler, tá bom? Marcos, Lucas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz que Jesus volta com seus santos, volta com seus anjos, né? Várias passagens diz que Jesus volta com os anjos. Mas esses anjos parece que estão ali apenas para testificar.
Só tem uma arma que é usada. A única arma usada na batalha é a palavra de Cristo. A única arma usada na batalha é a espada que sai da boca de Jesus. E, de novo, isso daqui, né, parece que é tirado de Isaías, irmãos. De novo, Isaías já tinha essa referência. Isaías 11:4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O perverso. Paulo agora, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o poder de Deus para destruir todo o império do mal, só precisa Jesus se manifestar, aparecer, o céu abriu, o cavaleiro veio, e a palavra que sai da sua boca, o sopro da sua boca, né? Eu disse que provavelmente é uma metáfora, mas eu não sei, né? De repente Jesus de fato apareça num cavalo branco, né? E aconteça os eventos, mas não é tudo aqui que é literal, né? Uma boa parte, se não tudo, tem que ser metáfora, né? É difícil imaginar Jesus no céu abrindo a boca e sai uma espada e começa a matar todo mundo na terra, né? É uma metáfora. O Salmo 2, irmãos, o Salmo 2 é o salmo que eu disse para os irmãos que ele é muito relembrado no Novo Testamento. O Salmo 2 é um salmo messiânico, mas é um salmo que mostra o Messias glorioso. Tá? Tem uma referência aqui em Atos, capítulo 4, versículo 25 a 26. Já tinha uma referência. Eu não vou ler aqui para os irmãos, tá? Eu vou ler só a parte que interessa. O Salmo 2 eu deixei ele todo aqui e as referências que mostram que os reis da terra se levantam contra Deus, os reis da terra conspiram contra o ungido de Deus, os reis da terra se voltam contra Deus. Aí diz que Deus ri deles e zomba deles, né? E diz o que aqui, né? Olha só, aqui tem outra referência para o Novo Testamento sobre Jesus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E aqui Deus diz para Jesus no Salmo 2, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá. Com vara de ferro as regerá. Olha, nós já lemos isso. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Apocalipse 12, versículo 5. E hoje, capítulo 19, versículo 15. O Salmo 2, este texto específico, que o Messias vai reger a terra com vara de ferro e as despedaçará como vaso de oleiro. Essa imagem nós temos no Apocalipse pelo menos 3 vezes, tá? E aqui tem um conselho, né? Agora, pois, ó, ó reis, sede prudentes, né? Toma de servir ao Senhor com temor. Beijai o filho para que não se irrite, né? A ira de Jesus vai vir um dia. Então, beija o filho, ou seja, se volta para o filho. Ele é fiel e verdadeiro, ele tem amor e misericórdia. Mas não caminhe pela injustiça, porque um dia o juízo de Deus vai chegar. Tá? Bom, aí nós temos aqui outro fato curioso. Já estamos chegando no final. Estamos chegando já no nosso final aqui. Eu só quero descrever aqui um detalhe muito curioso, né? Diz que eles morrem, né? Todo o exército do anticristo vai morrer nessa grande batalha, vai ser destruído. Mas tem 2 indivíduos aqui, as 2 bestas, tá? A primeira besta e a segunda besta, que é o anticristo e o falso profeta. Essas 2 bestas, elas não morrem como as outras pessoas. Está escrito que, vamos ler lá? Vou colocar aqui em cima, a gente lê e eu volto na explicação. Aqui, ó, versículo 20, ó. Eu vou colocar em preto, né? Colocar em preto que acho que fica melhor para a gente ler. Pronto, né? Ó. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os 2, a besta e o falso profeta, foram aprisionados. Que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Olha que coisa interessante. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo.
O restante, quem que é esse restante? Todo o exército do anticristo. O restante foi morto com a espada que saía da boca do cavaleiro, né? Mas eu estou pensando aqui nessa imagem de ser lançado no lago de fogo. Então, o que significa isso, irmãos? Olha, preste atenção nessa parte aqui da aula que é interessante, né? O Novo Testamento, ele tem aí uma descrição diferente do inferno. Preste atenção nisso, né? No Novo Testamento, existe duas expressões, existe mais, tá? Mas tem duas expressões aqui que se referem ao inferno, que é Hades e Geena. Hades e Geena. Hades e Geena. O que é o Hades? Eu coloquei aqui, eu vou mudar para o azul para vocês verem onde eu estou lendo. Ó. O Hades é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. É o além ou o mundo dos mortos. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? Ele é levado para o Hades, e lá diz que ele estava em tormento. O Hades, ele pode ser descrito muitas vezes como túmulo ou como o mundo onde os mortos sem Deus estão. Aqueles que morreram sem Deus estão já em algum tipo de tormento, mas ainda não é o lago de fogo. A expressão Geena já é uma outra expressão que mostra como se fosse o destino final. Ali é uma referência ao lago de fogo. Nessa passagem, não tem aqui a palavra Geena, tá? Mas o contexto mostra que se refere ao Geena, pois é o lago de fogo, é onde Jesus diz que o bicho não morre e o fogo não apaga. Lembram disso que Jesus fala? Né? Bom, qual que é a ideia aqui? Essa é uma ideia interessante. A ideia é como se a besta e o anticristo, né, eles não passassem pelo Hades, eles fossem lançados direto no lago de fogo. Olha que coisa, né? Essa é a descrição feita aqui no Apocalipse. É como se, no lugar de fazer o caminho de todos, que passa primeiro pela morte, vai para o Hades, tem a ressurreição para o juízo de Deus, que revela para as pessoas o motivo do seu julgamento, e depois que elas são lançadas no lago de fogo. Né? A besta, o anticristo, não passa pelo Hades e nem pelo julgamento, eles vão direto para o lago de fogo. Tá bom? Na semana que vem, a gente vai falar sobre o milênio. Aí que vai ter muita coisa para a gente pensar, tá bom? Mas eu quero agora, irmãos, compartilhar aqui o louvor que eu disse. É um louvor de 3 minutos, tá? Preste atenção na letra do louvor. É um louvor da Débora e Leia. Elas são da Igreja Deus e Amor. É um louvor antigo. Mas o esposo da Débora, o pastor Lorival de Almeida, ele tem um talento para fazer letra de música sensacional. Eu quero que vocês escutem a letra com atenção e vejam como é uma letra tão próxima do que nós lemos aqui hoje. Deixa eu deixar aqui já no ponto que eu quero. Ok. Marcar o som está marcado. Bom, eu acho que está tudo certo aqui. Ok. Né? Vocês estão vendo aqui, o YouTube apareceu para vocês? Alguém abre o microfone e fala se apareceu. E alguém disse se está saindo o som da música. Alguém pode abrir o microfone? Alexandre, apareceu e está saindo o som. Então, preste atenção na letra desse louvor. Ok, né? É muito gratificante ouvir um louvor que é tão bíblico, né? A letra do louvor é praticamente a passagem bíblica. 2 coisas que eu esqueci, né? Ele vem com coroas, está escrito que ele tem diademas, no plural, ele tem coroas. Jesus, na visão, não tem uma coroa, ele tem várias. Por quê? Ele é o rei dos reis, ele não é o rei, ele é o rei dos reis. Diz também que ele tem uma veste salpicada de sangue, tem 2 imagens para isso. Ele é aquele que morreu por nós, mas agora ele vem também para pisar o lagar da ira de Deus. Né? O juízo de Deus chega sobre a humanidade. Tá bom?